Olá, eu sou a professora Kitty Guedes e no vídeo de hoje a gente vai fazer uns exercícios sobre função cotangente. Então a gente vai ver o seguinte, quando a gente muda os coeficientes de uma função cotangente, quais são as alterações que a gente provoca no gráfico. Só que vai ser muito mais fácil da gente conseguir perceber essas coisas se a gente fizer isso no GeoGebra, né? Muito mais fácil, muito mais dinâmico. Então vamos lá? Vamos para o GeoGebra? Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui com a nossa função f de x igual a cotangente de x. E aí no GeoGebra a gente chama a cotangente de cotan de x. Olha lá, apareceu lá o nosso gráfico. Vamos colocar isso aqui de uma outra... Ah, pronto, já apareceu em vermelho, tá. Eu ia dizer para a gente colocar numa cor mais bonitinha, né? Então já está lá em vermelho, cotangente de x. Vamos dar uma lembrada nesse gráfico? Observa que a gente tem uma assíntota passando pelo π, pelo 2π, aqui ó, uma assíntota pelo π, pelo 2π, pelo 3π, pelo 4π, pelo zero, que são as restrições ao domínio da função cotangente. O GeoGebra ele não desenha essas assíntotas. No entanto, a gente pode desenhá-las dizendo o seguinte, ó, x igual, vou desenhar x igual a zero. A gente não está enxergando x igual a zero, porque x igual a zero é o próprio eixo das ordenadas, né? O próprio eixo y, maravilha. Vou agora desenhar x igual a π. Para que o GeoGebra reconheça que o π a que a gente está se referindo é a constante matemática, a gente precisa escrevê-lo com letra maiúscula. Tá vendo que aqui, ó, a gente já tem aqui a reta vertical passando pelo π? Depois eu vou colocar a próxima assíntota, que é x igual a 2 vezes π. Olha lá, a assíntota da reta vertical passando pelo 2π. Agora, x igual a 3 vezes π. X igual a 4 vezes π. E assim sucessivamente. Vou colocar só mais o 5π, né, que está aparecendo na tela, x igual a 5 vezes π. E colocar também, lá no negativo, x igual a menos π. Ai, mas olha só, professora, acho que não ficou muito legal assim, porque ficaram essas retas verticais aqui, isso vai confundir. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar essas retas tracejadas, que é como elas de fato deveriam estar. Então venho aqui em estilo e peço estilo tracejado para todas elas. Então aqui estilo tracejado, para que a gente realmente identifique-as como assíntotas, que são retas das quais a função está se aproximando indefinidamente, mas não chega, visto que elas são restrições ao domínio da nossa função. Né? Aqui a gente ainda tem que não está aparecendo, vamos chegar para cá, uma assíntota aqui pelo 4π. Pronto. Agora, nosso gráfico está bonitinho, mostrando as nossas assíntotas. Ótimo. Vamos pensar aqui em algumas coisas, vamos lembrar algumas coisas. O gráfico da cotangente, conforme a gente pode observar, ele é uma curva que é decrescente, quer dizer, a função cotangente é uma função decrescente, as assíntotas passando pelas restrições do domínio. Maravilha. Bom, o que a gente quer brincar é de fazer o seguinte, a gente quer alterar os coeficientes para perceber quais são as alterações que essas... ou melhor, quais são as mudanças que essas alterações provocam no nosso gráfico. Primeira alteração que eu quero fazer é o seguinte, eu quero colocar um sinal de menos na frente da função, ou seja, eu quero ver o gráfico de menos f de x. Antes de eu digitar, eu gostaria que você pensasse o que vai acontecer com esse gráfico. Espera aí, menos a função... Ah, bom, a função é o valor do y. Se eu vou trocar o sinal do valor do y, isso vai representar o quê? Isso vai representar uma reflexão em torno do eixo das abscissas. Será que é isso mesmo? Vamos ver lá? Olha só que legal. Está aqui a nossa função menos f de x, aqui em verde. Está enxergando que isso é uma reflexão em torno do eixo x? Por exemplo, ó, essa parte aqui, verde, que está aqui entre 0 e π sobre 2, ela nada mais é do que esta parte da função vermelha, que é a cotangente de x, que foi refletida em relação ao eixo das abscissas. O mesmo ocorre com essa parte da função verde, que está entre π sobre 2 e π. Isso aqui nada mais é do que a reflexão dessa vermelha em torno do eixo
10 abscissos. Então, quando a gente coloca um sinal de menos antes da função, a gente provoca essa reflexão em torno do eixo x. Beleza, entendi? Maravilha, vamos para a próxima alteração. Vou tirar isso. Ó, quando eu clico aqui nessa bolinha verde, eu não apago essa função, eu simplesmente não visualizo mais ela. Quer dizer, eu apago da tela, mas ela continua estando lá. É interessante a gente fazer isso, porque se em algum momento a gente quiser vê-la novamente, a gente não precisa digitar de novo. Basta vir aqui, tá vendo? Clicar de novo nessa bolinha e ela aparece. Tá legal? Mas agora eu vou tirar, porque eu quero fazer outra alteração com essa função. Deixa eu pensar aqui numa alteração. Essa função é cotangente de x. O que será que acontece se eu multiplicar essa função, vou chamar aqui uma nova função g de x, aliás, g de x não pode, que a gente já chamou, então vou pegar uma função h de x, que vai ser 2 vezes a cotangente. Vamos pensar, antes de digitar lá, se a gente multiplicar por 2, o que vai acontecer? Bom, a gente vai duplicar cada valor da imagem, né? E em termos gráficos, o que isso vai representar? Ao invés de digitar tudo, eu vou colocar simplesmente 2 vezes f de x. Olha lá o que aconteceu. Observe que a função ela está decrescendo mais rápido, né? Por quê? Porque a gente está duplicando o valor da função. Se a função cotangente era decrescente, a partir do momento que a gente duplicar, a gente vai, entre aspas, decrescer mais rápido. Né? Quer dizer, a velocidade de decrescimento vai ser maior. Observa que a primeira função, que é a cotangente, está aqui em marrom, e a segunda função, que é o dobro da cotangente, está aqui em vermelho. Observe que as raízes continuam as mesmas, né? Aqui, ó, o menos π sobre 2, o π sobre 2, o 3π sobre 2 e assim por diante. Por que elas continuam as mesmas? Porque os valores que anulam a cotangente de x são os mesmos valores que anulam a 2 vezes cotangente de x, né? Bom, maravilha, já enxerguei, já entendi, então vou tirar da minha tela. E vou pensar o seguinte. Bom, então vamos pensar o seguinte agora, ó, a gente já multiplicou a função por 2. E se ao invés de multiplicar por 2, a gente somar 2 à função? Então, vou chamar essa nova função de m de x. Mas, como de costume, antes de eu digitar aqui, eu quero que você tente visualizar na tua cabeça. Se eu somar 2 a cada ponto dessa função, vamos lá, estamos somando 2 à função. A função é o y. Então, a gente está pegando cada valor de y, ou seja, cada imagem, e somando 2. Já sei, hein? Acho que vai ser uma translação vertical de 2 unidades para cima. Visualizou na tua cabeça uma translação vertical de 2 unidades para cima? Olha lá, em azul, a nossa translação vertical. Ai, professora, tem certeza? Porque assim, no olhômetro, está parecendo que é a mesma função, não. É porque realmente isso aqui está enganando, ó. Vamos ver como é verdade? Tá vendo esse pontinho? Tá vendo a mãozinha aqui, nesse pontinho? Esse pontinho é uma translação de 2 unidades para cima desse ponto daqui, que é o π sobre 2. Ai, quero ter certeza disso. Deixa eu ver se isso é verdade mesmo. Vou pedir para o GeoGebra me mostrar esse ponto. O ponto da função vermelha, que é a cotangente de x, ele é π sobre 2, lembrando que o π tem que ser com letra maiúscula, ele é π sobre 2 e 0, né? A imagem dele é 0. Ó, mostrou lá o pontinho, tá vendo? Pontinho lá, que ele chamou de ponto A. Se eu pegar esse ponto e transladá-lo 2 unidades para cima, ele vai ser π sobre 2 com 2. Vamos ver? Vamos verificar se isso é verdade. Então, π sobre 2,2. Olha lá o pontinho, o ponto B. Tá vendo? Então, que de fato a gente pegou esse ponto A e transladou 2 unidades para cima. Só que isso não foi só com o ponto A. Isso foi com todos os pontos da nossa curva que representa a cotangente de x. Portanto, somar 2 à cotangente equivale a transladar o gráfico da cotangente 2 unidades para cima. Tá, professora, lembrei daquelas transformações que a gente já tinha visto em relação a outras funções. Mas sabe o que eu estou pensando aqui? Se ao invés de mexer com a função, se a gente fizer a alteração no parâmetro x, ou seja,
Se a gente pegar aqui na nossa função f de x, e ao invés de cotangente de x, a gente trabalhar com cotangente de 2 vezes x. Então, eu estou multiplicando a minha variável x por 2. Já vimos numa outra aula que quando a gente multiplica a variável x por 2, o nosso período fica dividido por 2. Deixa eu só tirar aqui da tela essas funções, esses pontos, maravilha, eu vou ficar só lá com a cotangente de x. Então, quando eu multiplicar o x por 2, o período vai ficar dividido por 2. Mas qual é o período aqui mesmo, hein? Olha para o gráfico, vê qual é o período. Vê qual é o menor intervalo necessário e suficiente para que essa função se repita. Olha lá, de 0 até π, não é isso? Então, o nosso período é π. Se eu multiplicar por 2, o período vai dividir por 2. Então, o novo período vai ser π sobre 2. Deixa eu tentar imaginar isso antes de eu escrever. Período π sobre 2 representa uma compressão horizontal. Ai, como assim? Entendi direito, não. Vamos ver lá como é que fica? N de x, que é a minha nova função, vai ser cotangente de 2x. Ah, olha lá, é essa laranja, mas não gostei dessa cor laranja não, sabe por quê? Essa cor laranja está muito parecida com a outra. Vamos alterar essa cor aqui para azul, para chamar mais atenção. Olha lá. Tá vendo que essa azul foi uma compressão dessa marrom? Tanto que, no mesmo período da marrom, que era de 0 a π, ó, onde a gente só tinha uma curva aqui, agora a gente está com 2. Então, olha só, além de eu ter as assíntotas que eu tinha, pelo 0, pelo π, pelo 2π, agora a gente também tem uma assíntota aqui pelo π sobre 2. Vamos enxergar essa assíntota? Vamos pedir aqui para o GeoGebra colocar x igual a π sobre 2. Olha lá a minha assíntota pelo π sobre 2. Mas eu não quero ela assim, não. Eu quero ela tracejada, para mostrar que isso é uma assíntota. Então, eu venho aqui em estilo e coloco tracejado. Olha lá, a assíntota pelo π sobre 2. Não vou desenhar as outras assíntotas para o nosso gráfico não ficar muito sobrecarregado. Inclusive, se a gente quiser, a gente pode até dar um zoom aqui, para a gente visualizar isso melhor, só numa parte, ó. Tá vendo que eu dei um zoom? Aqui nesse intervalo de 0 até π? Então, que a gente antes, ó, na cotangente, essa marrom, a gente tinha só uma curva dessa, e agora na cotangente 2x a gente tem 2 curvas. Então, o período da cotangente 2x é o π sobre 2, certo? Tá, lembrei dessa compressão horizontal. Agora, professor, eu estou assim na dúvida, sem saber o que acontece quando, ao invés da gente multiplicar o x por uma constante, quando a gente soma uma constante ao x. Se ao invés de cotangente de x, eu fizer cotangente de x mais π sobre 2, é aquele caso que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque o nosso cérebro quer nos enganar, porque o nosso cérebro associa somar π sobre 2 ao x com uma translação horizontal de π sobre 2 para a direita, já que a gente está somando. No entanto, é o contrário. A gente vai ter uma translação horizontal de π sobre 2 para a esquerda. Vamos verificar isso? Vamos vir aqui, ó, e definir aqui uma outra. Aliás, vou fazer o seguinte, ao invés de definir outra função, eu vou usar essa daqui e vou pegar x mais π sobre 2. Mas aqui ele não identificou isso como uma função cotangente, então vamos colocar cotan de x mais π sobre 2. Aí já deu problema aqui, que ele não está querendo fazer isso, a gente tira e vamos lá. Ele não quer fazer isso. Ah, não. Ô, professora, preste atenção, tem que marcar aqui para aparecer, ó. Apareceu, né? Não estava com a bolinha marcada, como é que apareceu lá a curva? Agora sim, a gente marcou, apareceu lá a curva azul. Tá vendo que a curva azul nada mais é do que uma translação de π sobre 2 para a esquerda? Sendo que aqui você poderia pensar assim, ah, professora, calma aí, mas eu também posso pensar que isso é uma translação de π sobre 2 para a direita, né? Que também daria a mesma curva.
Sim, mas aí a gente tem que pensar o seguinte, olha, na curva marrom, a imagem do π sobre 2 era zero, porque cotangente de π sobre 2 dá zero. Essa imagem aqui do π sobre 2, que é zero, ela foi transladada para a esquerda. Sabe por quê? Porque na função cotangente de x mais π sobre 2, para que o meu argumento, que é todo o valor sobre o qual eu estou calculando a cotangente, para que o meu argumento de π sobre 2, que seria esse pontinho aqui, o x tem que ser zero, para ficar 0 mais π sobre 2 e dar o π sobre 2. Então, de fato, esse ponto, π sobre 2, foi transladado para o zero. Por isso que é uma translação para a esquerda, certo? Bom, meus amores, então agora é hora de vocês abrirem o seu GeoGebra, seja ele um aplicativo no seu computador ou no seu celular, ou se não tiver baixado o aplicativo, usa ele online mesmo, né? A gente sabe que o GeoGebra é um software gratuito, então você pode utilizá-lo online e fica brincando um pouquinho. Pega a função cotangente de x, pode pegar outras funções também que nós já vimos, tangente de x, cossecante de x, e brinca de alterar os coeficientes, para você perceber o que isso afeta no teu gráfico, tá bom? Divirtam-se e até o próximo vídeo.